Olá pessoal, Edu Tagliaro aqui com vocês. Então, chegamos na edição outubro-novembro de 2020 do nosso clássico quadro mensal Hardware, vale a pena comprar agora? Eu atrasei um pouco essa edição porque realmente eu queria aguardar o evento de lançamento das novas GPUs da AMD. E enfim, até para ter uma noção real do panorama para poder passar melhor para vocês o que seria o ideal de se fazer agora. Uma coisa que é muito importante frisar é que a moda do momento é dizer que não vai sobrar produtos para Black Friday. Ou seja, nem as lojas querem saber da Black Fraud. Ou seja, elas já estão condicionando o consumidor a que as ofertas não vão ser tão boas por culpa, enfim, da crise que aconteceu. Essa que é o lance. Agora, alguns dizem que o mercado de PCs está superaquecido e que está vendendo absurdamente. Então, que por isso não teremos produtos. Mas então assim, o ideal é nós entendermos melhor o que de fato está acontecendo, que é o que eu vou falar agora. Se, por um lado, as vendas foram impactadas pelo aumento do dólar e pela escassez de equipamentos, enfim, e componentes que surgiram em função das paralisações das fábricas, por outro lado, um outro aspecto aconteceu. Muitas empresas e instituições de ensino precisaram adquirir equipamentos para a realidade de trabalho e ensino à distância. E, por consequência, muitas pessoas também precisaram adquirir equipamentos por causa dessa nova realidade. Então, muitas pessoas que já estavam deixando o computador de lado, pelo fato de que o smartphone supria a maioria das necessidades, essas pessoas acabaram tendo que investir em computadores para poderem realizar suas atividades de dentro das suas casas, enfim, através do teletrabalho, como se diz por aí. No entanto, é um consumo que está mais voltado por necessidade do que não necessariamente por luxo. Não é por mero luxo que as pessoas estão comprando computadores e, enfim, componentes. O melhor exemplo disso é com relação ao preço das webcams, que literalmente sumiram e tiveram uma alta absurda de preços. E agora pensem comigo. Antes dessa confusão, quantas pessoas, de fato estavam comprando webcam nos últimos anos? Enfim, era um público que estava bastante restrito. Por quê? Porque as pessoas não estavam precisando de webcam. Enfim, como disse, o próprio smartphone já supria essa necessidade. É importante lembrar que o mercado de computadores vinha em declínio. Uma vez que com os smartphones, certas camadas sociais às quais os computadores haviam chegado há uns 10, 15 anos atrás, deixaram de consumir desktops. Passaram depois a consumir os notebooks e depois começaram a deixar de consumir os notebooks também. E isso foi se elevando. Querendo ou não, o computador doméstico veio perdendo o sentido para muitas pessoas. E por quê? Pois, como eu já falei antes, o smartphone estava preenchendo as necessidades. Tanto que, tem rede social que até pouco tempo atrás rodava única e exclusivamente só do smartphone. Entretanto, essa nova realidade mundial fez com que muita gente que não estava consumindo mais computadores, pessoas até que já vinham consumindo em algum momento, mas que depois deixaram de consumir, obrigatoriamente tiveram que investir e atualizar os seus equipamentos, ou até mesmo comprar equipamentos novos. É claro que muita gente desse pessoal que está comprando, que veio a comprar, precisou investir logo de cara. Mas muitas pessoas tentaram se virar no primeiro semestre do ano. Tipo, as coisas vão melhorar, não vou investir no computador agora, vou levando. Com a expectativa de que no segundo semestre as coisas voltassem ao normal. Assim, quem
quem precisa consumir ainda foi postergando. Só que conforme a necessidade obriga, essas pessoas têm que investir. Então, assim, nós não podemos confundir o que está ocorrendo, o consumo atual que está ocorrendo agora, com um oba-oba. Meu Deus, que as pessoas estão comprando hardware enlouquecidamente porque, eu quero comprar hardware, vou comprar hardware. Não é por aí. O consumo está sendo diferente do que vinha acontecendo anteriormente. Então, o tipo de consumidor que está comprando agora não é o que vai comprar novamente daqui a um ano novamente, por exemplo. Essa pessoa não vai trocar de equipamento daqui a um ano. Fazendo agora a nossa tradicional análise do mercado e do mundo, o primeiro ponto a ser abordado é a segunda onda do bichinho da confusão lá na Europa. Lembram que no vídeo da edição passada eu havia comentado que a França estava cogitando um novo lockdown? Pois então, o governo francês anunciou um novo lockdown, iniciando já agora na sexta-feira, dia 30 de outubro. E a Alemanha anunciou um lockdown parcial, que é vamos dizer assim, mais brando que o francês, a partir do dia 2 de novembro. Agora, falando sobre dólar, hoje, na gravação do vídeo, ele está batendo a casa dos R$ 5,80. Por sinal, o Banco Central já precisou intervir essa semana para segurar a subida, mas a moeda americana retomou, enfim, ela baixou com a intervenção do Banco Central e retomou a subida. Então, é muito provável que a barreira dos R$6 seja testada. E aqui eu tenho um receio, pois, como a taxa de juros foi mantida em 2%, e a intervenção ocorrida recentemente fez pouco efeito na cotação do dólar, existe uma possibilidade considerável de que a barreira dos 6 seja rompida, o que, de certo modo, jogaria um balde de água fria nos planos de quem está esperando as novidades recém-lançadas, em termos de hardware, chegarem aqui no Brasil. Aliada a essa situação, ainda nós temos as eleições americanas. Então, o que acontece? Existem incertezas do que pode acontecer. Mas, não tomando nenhum lado partidário, até porque não é o objetivo aqui do canal, apesar do presidente, do Bolsonaro, ser mais alinhado com o Trump, uma vitória do Biden, ou Biden, enfim, cada um pronuncia de uma maneira, poderia fazer com que o dólar recuasse. Mas como assim? O dólar recuaria mais pela postura tradicional que os governos democratas americanos costumam assumir, onde uma das premissas dos governos democratas é uma maior tributação, em especial de quem ganha mais. Mas, por consequência, existe uma maior distribuição, vamos dizer assim, para o povo. Não assim distribuição para o povo, mas acaba existindo um maior investimento em programas sociais, coisas assim. No caso, isso reflete em mais gastos. E isso assim, eu estou explicando de uma maneira bem simplificada, apenas para vocês terem um entendimento básico. Claro que nós não podemos esquecer também as possíveis sanções que o Brasil poderia vir a tomar devido a uma falta de alinhamento de ideologias. Agora, falando um pouco de Taiwan, a pequena ilha ela segue investindo pesado em armamento militar, tanto em mísseis, antinavios como caças. No mês passado, eu já havia mencionado sobre isso, e esses investimentos estão intensificando-se em virtude da política expansionista que a China vem adotando. Agora então, vamos finalmente falar de hardware. A Black Friday está chegando, é Black Friday na verdade, já me adiantei aqui. Ela está chegando no final de novembro. E possivelmente, na próxima edição desse quadro, eu vou tentar largar ela bem na semana ali, se possível até na véspera da Black Friday. Mas conforme o que já vinha acontecendo timidamente
no mês passado, iniciando pelas fontes de computadores, elas estão cedendo no preço, pois os modelos já estão sendo repostos nas prateleiras e os preços delas já não estão tão estratosféricos. Os valores ainda estão maiores do que em meados de abril e maio, mas já estão mais aceitáveis, levando-se em conta todo o contexto pelo qual estamos passando. Os gabinetes, por sua vez, estão reduzindo de valores. Isso é bem perceptível. E aquele fenômeno que estava ocorrendo no mês passado, da procura-oferta, deu uma acalmada. No entanto, ao encontrar um modelo que atenda às suas necessidades, se você estiver pesquisando, não convém esperar muito. Por quê? Porque eu estou percebendo que não está havendo uma reposição dos modelos. Eles simplesmente acabam sendo substituídos por outros modelos. Não existe uma reposição dos estoques, aparentemente. Apenas vem um modelo diferente suprir aquela faixa de preço. Agora, passando para as placas-mães, começando pelas da Intel, temos placas-mãe H410 por menos de R$500 sem promoção. Mas algumas lojas ainda teimam em segurar os R$500. Então, é provável que estejam realmente segurando os preços. As B460 baixaram. É possível encontrar B460 abaixo dos R$650, inclusive com alguns modelos interessantes, como a ASRock B460 Phantom Gaming, por algo na faixa de R$700. As Z490 estacionaram na faixa dos 1.300, as que estão mais em conta, com exceção dos modelos da Colorful, que é possível encontrar por um valor um pouquinho abaixo dos 1.300. Agora, dando uma pincelada nas placas da 9ª geração, essas estão praticamente no mesmo patamar de preço das placas de 10ª geração. Nas placas-mães do lado da AMD, começaram a surgir novamente algumas A320 por menos de R$400. Então, é possível que nós tenhamos essas placas na Black Fraud. Já as B450 estão sumindo aos poucos e estão estagnadas na faixa dos R$700. E chama a atenção que temos algumas B450 mais elaboradas que volta e meia chegam nesses valores da faixa dos R$700. Que, enfim, meio que está sendo um valor meio que padrão para as placas B450. Mesmo das mais simples. Já as B550, o que for abaixo de R$1.000 deve ser olhado com muita atenção, pois normalmente são placas de qualidade bem duvidosa. Já as A520, elas estão em torno de R$600, o que não é nenhum atrativo. Já as X570 seguem afunilando num espaço de 1.300 a 2.000, com a maioria dos modelos rompendo os 2.000. Entretanto, acho que existe potencial para alguma X570 dar as caras na Black Fraud. Falando de processadores, está existindo um movimento de liquidar a 9ª geração. Uma pena é que as placas-mães não estão na mesma tendência dos processadores. Mas, sobre a 10ª geração, os i3 e i5 estão intocados, mantendo a faixa de R$1.000 e R$1.300 respectivamente, o 10.100 e o 10.400. Exceto, claro, o i5 10600K, que vem se mantendo na faixa ali dos R$2.000. Então aqui é possível que seja um processador que possa ter alguma surpresinha na Black Fraud. Não que vá valer a pena de fato. Por quê? Porque ele é muito caro proporcionalmente ao restante da linha, tanto com a tabela de parte de baixo quanto com a parte de cima. Nos i7, depois de uma queda de preço do 10700K, possivelmente uma queda que foi feita para testar um valor de mercado,
ele retomou para a faixa dos 2.600. Depois o 10.700 normal fez o mesmo movimento. E tecnicamente ele retomou, mas seguidamente ele baixa novamente para 2.200, 2.300. Então assim, ó, é bem provável que na Black Fraud o 10.700K dê as suas caras também. Os i9, por sua vez, aumentaram de preço. Eles haviam baixado em torno de 10% e agora recuperaram esse valor. No lado dos processadores da AMD, definitivamente não existe mais uma vantagem de valores com relação à Intel. Isso pegando ali processador, enfim, as categorias que eles competem, pronto. Não entrando em aspecto de desempenho ou se é livre para overclock ou não. Apenas pegando valores dos processadores equivalentes. Começando pelos processadores baratinhos da AMD, os queridinhos, o Ryzen 5 1600AF agora está beirando os R$900. Pois então, acho que esse processador dificilmente volta para os R$600. O 2600 rompeu a barreira dos R$1.000. Consequentemente, os Ryzen 5 13600, que estavam ameaçando baixar de preço, chegando até algo na faixa dos R$1.200, retomaram os R$1.500. E os X e XT vieram para a faixa dos 1.700. Os Ryzen 3 3100 se mantêm na faixa dos R$850 e o 13300X desapareceu. Não existe nas lojas. Os Ryzen 7 e 9 seguem sem alterações significativas no valor. Ou seja, sendo na faixa ali de 2.100 a 2.600 para os Ryzen 7 e no Ryzen 9 de 3.300, 3.400 nos modelos 3.900. Claro, se for o 3.950, o valor é mais elevado. Então assim, ó, esses processadores como o Ryzen 7, o Ryzen 9, talvez os Ryzen 5, mas os Ryzen 7 e o Ryzen 9 é mais provável que esses sim possam dar as caras na Black Fraud. Os Ryzen 5, talvez alguns modelos apareçam, mas vamos ver o que vai acontecer. O Ryzen 3, eu duvido muito. As memórias RAM, elas seguem baixando, conforme eu venho mencionando desde agosto, mas elas vêm batendo muito como se fossem em promoção. As lojas vêm mostrando, estão com preço menor porque está em promoção. Mas na verdade é apenas a queda natural que eu já venho explicando. E que deve seguir, essa queda natural que deve seguir até o começo do ano que vem. Os SSDs estão em queda, da mesma maneira que as RAM. Mas as lojas parecem que querem segurar o preço, adotando uma espécie de carrossel nas promofakes. Então o que acontece? Seguram alguns modelos e certas capacidades e meio que vão fazendo uma alternância. Os HDs tradicionais estranhamente deram uma subida de preço. Então é possível que esteja se desenhando uma maquiagem para a Black Fraud. Chegamos agora nas placas de vídeo. Então assim, eu acredito, pelo que eu tenho observado, que a Nvidia esteja auxiliando num processo de desova, porque está ocorrendo uma campanha massiva em prol das placas da série 16. Ainda não ocorreu uma queda substancial de preço, mas alguns modelos já começam a aparecer com algumas promoções um pouco mais agressivas. E aqui tem que se prestar muita atenção, porque nós temos 3 placas que estão emboladas e que são placas que estão impedindo a queda de preço da RTX 2060. E as placas que estão fazendo que estão nesse embolamento, assim dizendo, é a 1650 Super, a 1660 e a 1660 Super. De qualquer forma, é fácil achar uma RTX 2060 por menos de R$2.000. E pagar mais que R$2.000 por ela, por uma 2060, não vale a pena. E se você estiver ali uma faixa, enfim, procurando uma 1650 Super, 1660 ou 1660 Super com dinheiro para uma placa dessas, vale a pena pagar um pouquinho a mais para ter uma RTX 2060. Desde que, claro, essa não passe os R$2.000. Lembrando que a RTX 2060 tem um bom
potencial, ao meu ver, para Black Fraud. As RTX 2070 começaram um processo bem interessante de queda de preço. Chegaram a estar na faixa dos R$ 2.500, mas infelizmente estão sumindo do mercado. Então, assim, provavelmente não devem baixar mais do que isso. Ocorreu uma queda substancial nos preços das 2080 e 2080 Super. Entretanto, as 2080 desapareceram e creio que não devam voltar. As 2080 Super ainda existem e podem ser uma alternativa para quem está pensando numa RTX 3070. Por quê? Porque o preço na faixa dos R$4.000 acaba sendo compatível. Entretanto, essas 2080 Super não devem durar muito tempo e devem acabar sumindo também. Agora, RTX 3070, 3080 ou 3090, isso não existe nas lojas. Infelizmente isso não existe. Até porque está esgotado lá fora e não seria aqui no Brasil que teria estoque. Ou seja, esqueçam a série 30 na Black Fraud. No lado das placas da AMD, as RX 580 com 8 GB andam rondando a faixa dos R$ 1.100. E são um melhor negócio que as RX 5500 de 4 GB, que estão na mesma faixa de valor. Já as demais placas, elas estão se mantendo em um patamar mais elevado, com algumas promoções no modelo de 6 GB das 5600. Depois desse panorama, geral das GPUs, e agora que a nova geração das placas da AMD e da NVIDIA já foram apresentadas, o que pode ser dito é: esqueça a placa de vídeo da nova geração de barbada. Então assim, eu não acredito em placa da série 30 e nem as novas placas da AMD em promoção. Se é que elas estarão disponíveis nas lojas ainda agora em novembro aqui no Brasil. Outra coisa, eu acho muito difícil, como eu já mencionei antes, 2080 Super por menos de R$4.000. E, como eu já citei anteriormente, eu acho que elas devem sumir das lojas justamente por falta de placas da série 30. As únicas placas que eu creio que nós vamos ter promoções agora ao longo do mês são as placas da série 16, assim como as RTX 2060. E também, pelo lado da AMD, as RX 5600 XT e 5700 XT. Eu acho que essas placas têm também um potencial para Black Fraud. Mas nós vamos ver isso ao longo do mês de novembro. E como eu já mencionei antes, a minha ideia é lançar a próxima edição desse quadro pertinho da Black Friday. Então, pessoal, fiquem atentos, não caiam roubadas e não acreditem nas promo fakes. E aí, pessoal, o que vocês acharam? Deixe aqui nos comentários. Por hoje é só. Inscreva-se no canal, like no vídeo, ative o sininho e até a próxima!